Abre comigo o Evangelho de Marcos, capítulo de número 6, verso de número 30. Eu quero ler, pastor Gerson, que alegria. Eu quero fazer uma leitura e um comentário que eu tenho feito ultimamente. É que às vezes eu vejo alguns pastores que quando vão ler um pouco mais do texto, pedem desculpa. Já pensou nisso? Olha, eu vou ler um tanto a mais, ou vou gastar um tempo mais lendo. Nosso principal objetivo deveria ser ler. Isso aconteceu, presta atenção, porque aqui tem uma chave. A gente passou a comparar a igreja com o templo. O templo era um lugar de liturgia, o templo era um lugar de sacrifícios e de rituais. A igreja é mais parecida com a sinagoga. O templo se praticava liturgia, sacrifício e ritual. A igreja era muito mais parecida com a sinagoga, que era um lugar de estudo e leitura. Às vezes a gente vai deixando de fazer a leitura para cumprir algumas liturgias, para apresentar alguns sacrifícios, para cumprir alguns rituais. Você pode olhar que Jesus começa o seu ministério visitando as sinagogas, lugar de leitura. Você pode ver que a expansão, pastor, vai se dando através do ministério de Paulo, através das sinagogas. Paulo chegava numa cidade, ele procurava 2 endereços: a sinagoga onde ele ia pregar e a cadeia onde ia passar a noite. Geralmente era assim. O que a gente precisa como igreja hoje é resgatar o valor da leitura das Escrituras. Ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. É isso que a gente precisa hoje. E é por isso que eu vou fazer uma leitura de uma porção inteira, e depois eu quero ir compartilhando com vocês algo que fez diferença na minha vida, e eu tenho certeza pode mudar a sua vida. Que me tirou de um dia de estar sentado aí no meio, na conferência, e hoje tem me colocado, pela graça de Deus, nos púlpitos das conferências. Marcos capítulo de número 6, verso de número 30 diz assim: os apóstolos reuniram-se a Jesus e relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo, ao ponto deles não terem mais tempo para comer. Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Então, eles se afastaram do barco para um lugar deserto, mas muitos dos que viram, retiraram-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde e por isso os seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já é tarde. Manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu: dê-lhe vocês algo para comer. E eles disseram: isso exigiria 200 denários, devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Perguntou ele: quantos pães vocês têm? Verifique. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizesse todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim, eles se assentaram em grupos de 100 e de 50, e tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu. Em seguida entregou aos de seus discípulos para que os servisse ao povo. E também dividiu os 2 peixes entre todos eles, e todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e peixe. Os que comeram foram 5.000 homens. O milagre da multiplicação dos pães é o único milagre a constar nos 4 evangelhos. Alguns estão em 1, outros em 2, poucos em 3, mas só o milagre da multiplicação dos pães é o único que se encontra nos 4 evangelhos. Esse é
o maior evento público do qual Jesus participa. No ministério de Jesus aqui é a maior multidão que ele reúne. Ele está bem no meio do ministério de Jesus. Jesus tem um ministério de 3 anos. O primeiro ano é o ano da iniciação, é quando Jesus começa a operar milagres e pregar em pequenos povoados, e o seu nome começa a se espalhar. O segundo ano é chamado de o ano da aceitação, quando ele é visto como um grande mestre, operador de milagres, e as pessoas vêm de todas as partes, e agora ele já não entra mais nas cidades. Os textos dizem que ele começa a ficar à parte, ao lado de fora das cidades, na periferia da cidade, para que as pessoas venham ao campo para se reunir com ele. Exatamente nesse ponto que é o ápice do ministério popular de Jesus. Jesus nunca esteve tão famoso, tão em alta como nesse momento, nos seus 3 anos de ministério. É o ponto mais alto da popularidade. A Bíblia diz no texto que a gente acaba de ler que o movimento é muito grande, gente indo, gente vindo, e que toda hora tinha alguém buscando eles, e que a multidão os assediava. E então agora diz que eles não tinham nem tempo para comer, nem para descansar, nem tempo para comer, nem para descansar. Estavam agitados, estavam servindo, trabalhando, pilhados no reino. E quando Jesus percebe os seus discípulos vivendo nesse ambiente de loucura, de atendimento, de pregação, de oração, de esforço, Jesus então diz: parem, vamos descansar. O descanso é uma chave poderosa que eu queria dividir com vocês aqui hoje. O descanso só é possível para quem crê. O descanso só é possível para quem confia. E eu vim dizer que tem muita gente cansada, tem muita gente sobrecarregada, mas hoje o Senhor está te levando para um tempo de descanso, de resultados que você nunca imaginou, porque o maior milagre esteve em um dia de descanso. Toque alguém e diga para ele: você foi criado para experimentar o descanso. Diga para essa pessoa: e eu profetizo que a partir deste dia, nos próximos 30 minutos, você vai aprender a descansar no Senhor. Gente incrédula não descansa, só quem crê descansa. A nossa posição original é uma posição de descanso. Acompanhe. Deus faz toda a criação, e você sabe, o homem é criado no 6º dia. Que dia é criado o homem? Se o homem é criado no 6º dia para ser gerente da terra, administrador da terra, governador da terra, qual é o primeiro dia de trabalho do homem? Se ele é criado no 6º, qual é o primeiro dia de trabalho? No 7º. Ele trabalhou no 7º? Por quê? Ou seja, ele é contratado num dia, no primeiro dia de trabalho ele procura o chefe: chefe, o que a gente faz hoje? E ele diz assim: hoje a gente descansa. É como se alguém te contratasse hoje e você disse: vem amanhã, e o cara fala para você: não, amanhã é domingo, descansa. Bate no ombro de alguém e diga: no reino de Deus a gente começa pelo descanso. No reino de Deus a gente começa pelo descanso. Ei, você aprende olhando a Bíblia, no relógio da Bíblia, que hora que o dia começa? De manhã, quando o sol nasce, ou no cair da tarde, quando o sol se põe? Que hora se dá a viração do dia? Então quer dizer que o dia não começa quando a gente vai trabalhar, o dia começa quando a gente vai.
É preciso avisar que essa não é uma pregação contra o trabalho, essa é uma pregação a favor do descanso. Pense comigo um pouco. Aquele homem começa pelo descanso, a primeira tarefa é o descanso, e eu vim te dizer que hoje a tua tarefa é aprender a descansar no Senhor, e desfrutar da sua graça e do seu favor. Sabe por que eu posso descansar? Porque eu tenho um Pai que proveu todas as coisas. Sabe por que eu posso descansar? Porque Deus não está correndo atrás, Ele já se antecipou em toda necessidade. Se você observar com um pouquinho de atenção a ordem da criação, você vai perceber o seguinte: que o que Deus cria num dia dá condição para o que vem no próximo dia. O que Deus criou no primeiro dia deu condição para o que viria no segundo dia. O que Deus criou no segundo dia deu condição para o que viria no terceiro, do terceiro para o quarto e do quarto para o quinto. Ou seja, Deus sempre se antecipa, criando a condição para depois vir uma necessidade. Eu vim liberar uma palavra: o teu Deus não está suprindo necessidades, Ele já criou condição antes da necessidade. Pastor, como é que o senhor explica isso na biologia, na ciência da criação? Simples. Deus não criou o boi sem antes fazer o capim. Deus um dia faz o capim, no outro dia faz o boi. Deus não fez o boi e falou assim: agora o que eu dou para esse bicho comer? Não. Quando Deus fez o boi, o capim já estava lá. O que eu vim dizer para ti hoje de maneira muito simples? Ei, o teu Deus está te dizendo: descansa, porque a necessidade. Descansa porque o que você precisa. Descansa porque já existe uma provisão. Deus já veio provisão que teve do amanhã, e Ele já liberou recurso para a tua vida hoje. É tempo de descansar. Deus está mandando a porção do descanso. Levante as tuas mãos para o céu e diga: a partir de hoje eu vou aprender a viver na porção do descanso. Quando o povo de Israel estava caminhando em Eliezer no deserto, chegava a sexta-feira e o sábado era o dia do descanso. Sabe o que Deus mandava na sexta-feira? Porção dobrada. Ele está dizendo: eu vou dar a condição do descanso. Aí eu pergunto: Deus mente? Então o problema é nós que não estamos sabendo encontrar a posição de descanso no Senhor. Não, pastor, eu não posso parar. Não, pastor, eu não consigo tirar 2 dias para a conferência. Não, pastor, eu não posso tirar 3 dias para ajudar lá no encontro. Não, pastor, olha, eu estou tendo que trabalhar todos os dias. Não, pastor, se eu não sair 10 horas da noite todo dia, não dá para ir na quinta-feira no culto aí na central. E eu vim te dizer aqui hoje: você precisa encontrar a porção do descanso. Deus tem uma porção para o homem descansar. Você precisa destravar a tua mente. Na sexta-feira Ele mandava a porção dobrada do maná para dizer: descansa no sábado. A cada 7 anos na lei de Israel era para deixar a terra descansar. Aí você diz assim: como é que eu não vou plantar um ano? Ele está dizendo: você não vai plantar um ano, porque eu vou mandar no ano que antecede o descanso, eu vou mandar a porção para o ano, para o próximo ano, e para você semear no outro ano. O que ele está dizendo? Eu crio condição de descanso. Levante a sua mão e diga: Ele cria condição de descanso. Deus ensina o primeiro homem o seguinte: o teu dia começa descansando, tua semana começa descansando. E Deus diz para ele: eu vou descansar. E vale a pena a gente pensar sobre descanso. Quem está comigo? Isaías vai dizer: Deus não se... E por que ele descansou? Gênesis diz: Deus descansou. Isaías diz: Deus não se... Irmão, descanso não é para gente cansada. Gente cansada não descansa. Gente preocupada não descansa. Gente ansiosa não descansa.
Cutuca quem está do seu lado e diga assim: se Deus não se cansa, por que Ele descansou? Responde: porque só descansa quem tem convicção que tudo está pronto. Para de perder o sono, está tudo pronto. Para de viver angustiado e desesperado, está pronto. Não consegui dormir de tão preocupado, preciso encontrar o descanso. Não consigo reservar um dia, preciso encontrar o descanso. Deus não descansou porque estava cansado, Deus descansou porque tudo estava pronto. Levante suas mãos e diga: vou aprender a descansar e desfrutar. Está sendo libertador para algumas pessoas que nunca tiraram férias, que não tiram um dia de descanso, e que talvez está como os discípulos aqui, porque está todo dia orando por alguém, atendendo alguém, correndo em alguém, e dizendo: estou fazendo a obra de Deus, e está perdendo filho, está perdendo casamento, está perdendo vigor, e Jesus disse: vocês estão trabalhando demais, venham para uma praia descansar. Só descansa quem confia, meus amados. Só descansa. Eu tinha ido pregar no interior do Brasil, estado de Rondônia. E eu tinha pregado uma conferência manhã, tarde e noite, 3 dias. Domingo à noite precisava atravessar uns 500 quilômetros numa BR para voltar para o aeroporto. Eu terminei de pregar, já tinha um carro com 2 rapazes na porta, esperando para que eu saísse do púlpito e fosse direto para o carro, de lá a gente fosse para conseguir chegar no aeroporto com tempo. Assim que o primeiro rapaz arrancou com o carro, que ele fez a curva na primeira esquina, eu falei: esse rapaz não sabe dirigir. Érica nova, bonita, agora que a vida está melhorando, não vou deixar isso não. O outro rapaz que estava no carro percebeu. Rapaz, deixa eu levar, eu vou levar e tal. Tirou ele. Foi um começo de um livramento. Essas viagens que seu irmão que tinha arrumado para mim. Aí vai vendo. Esse outro moço começa a dirigir até que direitinho, Gerson. Só que ele também tinha participado da conferência manhã, tarde e noite, 3 dias. Como é que ele estava? Quando eu vi o cara dar uma pescada dessa, falei: encosta o carro que eu vou levar. Não, pastor, o senhor está cansado. Eu falei: mas só descansa quem confia. Não, eu falei: cara, passa para cá e eu vou levar esse carro até lá. Mas o senhor está cansado. Eu falei: mas eu não vou descansar. Porque descanso não é para quem está cansado, descanso é para quem crê. Olha só, o choro pode durar. Agora eu te pergunto: quanto tempo dura uma noite? O choro dura uma? Quanto tempo dura uma noite? Depende. Do quê? Da sua capacidade de descanso. Para quem consegue descansar uma noite é um piscar de olho. Fechou o olho já? Agora, para quem está preocupado, agitado, a noite vai ficando longa, vai ficando longa, vai ficando longa, vai ficando longa, vai ficando longa. E diz assim: Deus, quando essa noite acaba? A noite acaba rápido quando você aprende a descansar. Jesus no barco no meio da tempestade, dormiu. Pedro na prisão entre os soldados, na véspera da sua sentença de morte, dormiu.
Paulo, com um navio há 14 dias, sem ver sol, sem ver estrelas, sem ver a lua, sentou, descansou e ainda comeu pão. Por que Jesus, Pedro e Paulo puderam ter noites tranquilas em meio de tempestades, de crises e de problemas? Porque sabiam que tinham um destino e estavam prontos para vivê-lo. O forte senso de destino me permite descansar. Não foi para morrer no barco, não foi para morrer na prisão, não foi para morrer na tempestade. Ele sabia: eu vou para a cruz, eu vou para Roma, eu vou viver o que Deus está dizendo para mim e para você. Se você tem uma forte convicção de destino, você descansa, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Ele não te deixará no meio do caminho. Teria Deus prometido e não vai realizar? Nada é impossível para Ele. Aprenda a se colocar na posição do descanso, na presença do Senhor. Homens e mulheres que, servindo a Deus, estão morrendo cedo, estão prejudicando suas famílias, desgastando seus casamentos, porque vivem a ansiedade e a preocupação. E Jesus está dizendo para os seus discípulos: vamos para a praia, desfrutar de um tempo juntos. Os discípulos entram no barco. Jesus propôs descanso. Entram no barco, navegam para uma praia deserta. Mas olha só, diz algumas fontes apócrifas que Judas tinha tirado uma selfie e escreveu: partiu praia. Alguém viu e disse: eles estão na prainha tal, conheço. Quando Jesus chega, o barco se aproxima. Tem uma enorme multidão, a maior multidão que eles já haviam visto. Mas era uma multidão com alguns detalhes, se você olhar o texto. Olhe para mim. Era uma multidão de gente pobre, gente doente e gente faminta. Soma esses elementos: gente pobre, doente e faminta. Quem descansa na pobreza? Quem descansa na doença? Quem descansa na necessidade? Eu fico imaginando o clima dos discípulos, que era animador quando vão para a praia, e diz assim: Jesus chamou a gente para descansar. Mas quando eles chegam na praia, uma multidão de gente pobre, doente e faminta. E eu fico pensando Tomé dizendo assim: sabia que estava bom demais para ser verdade. Eu fico pensando Pedro: se eu pego quem falou que a gente vinha para cá, eu corto uma orelha. Eu fico pensando meio assim, sabe? Porque de repente, aquele descanso estava sendo interrompido por gente doente, gente faminta, gente empobrecida. Mas Jesus diz assim: dá-lhe voz de comer. E começa um movimento. Jesus tem misericórdia daquela turma. E ele diz assim: vamos alimentar essas pessoas e vamos descansar nesse lugar. Há um Deus poderoso que diante da necessidade pode sustentar seu descanso. Há um Deus poderoso que diante da enfermidade pode sustentar seu descanso. Há um Deus poderoso que diante da necessidade pode sustentar o seu descanso. Ah, você não entendeu. Mas sabe o que os discípulos fazem? Dão desculpas. Quais são as desculpas, pastor Fábio? Existem 3 desculpas clássicas que estão nesse texto, que todos nós já demos na vida. Primeira desculpa: tempo. A hora é avançada, não dá tempo de fazer nada. A gente vive dando a desculpa do tempo.
Não dá porque não tem tempo, não posso porque não tenho tempo. Ei, aquele que colocou o sol e a lua para marcar o tempo é o teu Pai. Aquele que definiu os calendários é o teu Pai. Aquele que para o sol, faz voltar a sombra, é o teu Pai. Diga comigo, eu creio no Senhor do tempo. Primeira desculpa, eles disseram, a hora é avançada, não dá tempo. Olha, Pedro. Segunda, eles dizem assim, o lugar é impróprio, é deserto. É gente que dá desculpa, a época não é boa, o lugar não ajuda. É aquele pastor, Leandro, que assume o lugar e fala assim, pastor, aqui a igreja não vai. E aqui não dá certo. O lugar aqui não dá. Está tudo na mente. A gente diz que o lugar é ruim. A gente diz que aqui não vai para frente. A gente diz que aqui não cresce. A gente diz que aqui não vende. Esse setor não dá boa comissão. Esse departamento ninguém cresce. Uma vez um alto executivo de uma empresa multinacional, eu fui visitá-lo, atender, fui pregar para os funcionários. Ele me pede a entrar no escritório dele, uma sala extraordinária, sim, de um executivo de uma multinacional. Eu olhei e ele falou assim para mim, foi, pastor, essa aqui é a sala da NASA. Eu olhei e falei, deve ter alguma coisa de foguete, alguma coisa assim. Ele falou, não, quem assume essa sala vai para o espaço. Tempo atrás, um pastor entra na minha sala com um molho de chave, põe em cima da minha mesa e diz assim, eu não aguento mais aquela igreja. Gente ruim, lugar ruim, e fez uma lista que eu vou ganhar tempo, não vou ficar falando para vocês, e denegriu a igreja, largou a chave em cima da mesa e saiu andando. E eu fiquei com aquela chave olhando, falei, faço o quê? Faço o quê? Pedi para a secretária mandar chamar um moço novo, estava começando o ministério. Logo ele chegou na minha sala, entrou na minha sala. Pois não, bispo. Falei, querido, você está orando? Aí você sabe o obreiro como é que é, Jéssica? Só o senhor sabe como é, né? Não, sim, estou orando. Falei, rapaz, papai preparou algo para você, que é uma coisa que é do céu, presente. Ele falou, sério, bispo? Eu falei, ele ouviu tuas orações, e ele vai cumprir uma promessa de muito tempo na sua vida. E você sabe que se a gente criar o cenário, né? A gente gosta do show, vamos falar real. A gente gosta do... Não basta pôr sal assim, tem que pôr sal assim. É ou não é? Eu falei, estende a tua mão. Ele estendeu. Eu peguei o molho de chave e coloquei na mão dele. E disse assim, estou te entregando um presente. Um povo maravilhoso. Uma igreja linda, que vai frutificar. Ele pegou assim e falou, pô, o senhor é um pai mesmo, o senhor é um pai. E foi embora. Deu uns dias, ele voltou. E ele já entrou na minha sala com lágrimas nos olhos. E ele disse assim, o senhor é um pai. Que povo bom. Que lugar maravilhoso. A gente vai prosperar muito lá como igreja. Escorrer. Escute. Quais são as 3 desculpas clássicas? A primeira é tempo, a segunda é lugar, e a terceira? Dinheiro. Eles disseram para Jesus, o lugar é ruim, a hora imprópria, e o dinheiro que tem, não dá. Eles foram até o tesoureiro da turma. Quem era o tesoureiro? Perguntaram para ele, quanto tem de dinheiro? Judas abriu a bolsa, começou a contar, 100, 200, 300, 400, 500, 600, tem 200.
Judas, se estivesse hoje, caía na Lava Jato, irmão. E aí ele diz para Jesus: tempo não ajuda, lugar não ajuda, e o dinheiro não ajuda. E a gente está dando as mesmas desculpas até hoje, 2000 anos depois. Ah, Suzano não ajuda. Ah, essa época, esse governo, essa economia não ajuda. Ah, o dinheiro que a gente tem, a entrada do dízimo não ajuda. Deixa eu te falar um negócio. Teu Deus está te convidando para descansar, e não tem doença, não tem pobreza, não tem necessidade que vai roubar o teu descanso nestes dias. Quem te convida e te conduz a pasto verdejante, água tranquila, é o bom pastor. Quem está comigo? Sabe o que acontece? Jesus olha para eles e diz assim: o que tem? Jesus pergunta para eles: o que tem? E sabe o que eles respondem para Jesus? O que falta. O problema é que a gente está ignorando o que tem, por só considerar aquilo que falta. Eles estão ignorando o que tem. Alguém vem e diz assim: tem 5 pães e 2 peixes, mas o que é isso para tanta gente? Jesus não perguntou quanto tem, o que está faltando. Ele perguntou: o que tem? Para de lidar com aquilo que falta e começa a trabalhar com aquilo que tem. É como aquela viúva que está diante do profeta, e o profeta pergunta: o que você tem em casa? Você sabe o que ela responde? Primeiro é: tua serva não tem, a não ser... Espera aí, tem um pouco ou tem nada? Porque tem uma diferença muito grande entre pouco e nada. Existe uma diferença absurda entre pouco e nada. E quem sabe você está aqui sempre chamando o seu pouco de nada, sempre dizendo que o seu pouco é nada. Mas eu vim te dizer que aquele que multiplica está neste lugar. Aquele que multiplica 30, 60 e a 100 por 1. Ah, o teu pouco não é nada. O teu pouco é a semente do muito. Levante a tua mão e diga: o pouco é a semente do muito. Levante a mão e diga: a mente de Deus é uma mente de multiplicação. Você pensa em soma e subtração, Deus pensa em multiplicação. Deus está dizendo: vou multiplicar os filhos, vou multiplicar a terra, vou multiplicar o pão, vou multiplicar os peixes, vou multiplicar a semente, vou multiplicar o dinheiro. Deus tem uma visão de multiplicação. Então eu aprendo que só tem descanso quem aprendeu sobre multiplicação. Eu profetizo: nenhuma necessidade vai roubar teu descanso, nenhuma doença vai roubar teu descanso, nenhuma miséria vai roubar teu descanso. Jesus perguntou: o que tem? Não é o que falta. O problema é que você só está lidando com o que falta. De repente vem alguém e diz assim: tem 5 pães e 2 peixinhos. A habilidade de lidar com o pouco é a chave dos homens mais ricos da Bíblia. José teve uma mão na casa de Potifar treinada para administrar riqueza, mas teve uma mão no cárcere para administrar necessidade. Ele soube administrar riqueza, mas foi no período da necessidade que ele prosperou absurdamente.
Deus vai te dar habilidades para administrar, quer pouco, quer muito. Você não vai se perder com muito e não vai se angustiar no pouco. Você não vai se ensoberbecer no muito, nem vai se abater pelo pouco, porque você não está influenciado sobre o pouco ou sobre o muito. Você tem o Deus que supre, você tem o Deus que cobre, você tem o Deus que abençoa, você tem o Deus que prospera, você tem o Deus que acrescenta. E a maneira como Jesus lida com o pouco é extraordinária. Qual é a chave de lidar com o pouco? Em 3 passos, Jesus me ensina. A Bíblia diz que tomando ele o pão, número 1, ergueu os olhos. Anote. Tirar os olhos da necessidade, colocar os olhos no provedor. Escreva. Tirar os olhos da necessidade, colocar os olhos no provedor. Ele para de olhar a multidão faminta e começa a olhar para o céu. O céu tem celeiros. Bate o nome de alguém e diga: se lembre, o céu tem celeiros. Bate o nome de alguém e diga: esses celeiros têm janelas. Irmãos, quando essa janela se abre, a Bíblia diz: vem a maior abundância. Por que Jesus ergue os olhos? Porque Ele está olhando para as janelas. A Bíblia diz que erguendo os olhos, tirou o olho da necessidade e colocou o olho na provisão. Segundo, deu graças, mudou a sua fala. Até ali é: onde compraremos pão? Quem vai nos dar dinheiro para o pão? Quanto dinheiro tem para o pão? E agora ele está dizendo: obrigado, graças te dou. Quem está comigo? Mudou as palavras. E agora ele está fazendo o seguinte: número 1, olha para o céu. Número 2, dá graças. Número 3, começa a repartir. Começa a repartir. Começa a repartir. Diga comigo: visão, confissão e atitude. Todo mundo de novo. Quer lidar bem com o pouco e descansar? Visão nas janelas do céu, confissão de gratidão e prosperidade, e atitude de generosidade, atitude de liberação, atitude de semeadura, atitude de entrega para a glória de Deus. Aí sabe o que eles fazem? Jesus não desiste do descanso. Ele dá uma ordem aos discípulos: convide todos para descansar com a gente, mande a multidão se assentar. O que eu vim dizer para você hoje? Meu tempo acabou aqui. É o povo que está querendo, viu você? Escute. Ouça. Ele convida toda uma multidão a descansar. A doença, a miséria e a fome não roubaram o descanso. O lugar, o tempo e o dinheiro não roubaram o descanso. O que eu vim te dizer hoje é que o Pai está te convidando para descansar, e que o Pai está te convidando para viver um tempo de descanso na presença do Senhor. E eu vim declarar que nada vai roubar o teu descanso nestes dias.
Se você pode crer, levante alto as suas mãos neste lugar. Diga: eu vou viver no descanso do Senhor. Eu creio naquele que me fez a promessa. Eu vou aprender a descansar em Deus. Será que tem alguém aqui que vai subir a um outro nível, sair do nível da ansiedade, do desgaste, da aflição e começar a dizer: eu posso descansar nele? E a Bíblia diz que de mão em mão, o pão foi passando, o peixe foi passando, até que todos ficaram satisfeitos. O dia de descanso não foi perdido, o dia de descanso foi ainda maior e acrescentado. E não só Jesus e os 12 descansaram, mas uma multidão pôde descansar. Ele é poderoso para levar cada um de nós ao seu descanso. Deus vai dizer que os hebreus morreram no deserto, não entraram no seu descanso por causa da incredulidade. Levante as suas mãos, diga: todo espírito de incredulidade não tem lugar e nem vez na minha vida. Eu vou aprender a descansar, e nenhuma miséria, enfermidade ou necessidade vai roubar o privilégio do descanso que eu recebi do meu Senhor e Pai. Quantos podem dizer amém? Fique de pé, dê um aplauso bem forte ao Senhor. Se eu passar pelo vale e acharei pois eu sei que és aquele que me guarda, em teus braços, e em teus braços há um manto de descanso descendo sobre nós. Há um espírito de confiança vindo sobre este lugar. Sementes de ansiedade estão saindo do coração de algumas pessoas. Preocupações e opressões que estão roubando saúde, relacionamento e alegria estão indo embora agora em nome de Jesus. Vai tocando nas pessoas à sua volta, diga: a provisão foi passando de mão em mão. Vai dizendo para eles aí: a resposta foi se espalhando no meio daquele arraial. As pessoas foram encontrando sustento. Vai dizendo: as pessoas foram encontrando provisão. As pessoas foram encontrando abundância. Vai tocando em alguém dizendo: está chegando o tempo do descanso, o tempo da abundância, o tempo da provisão, o tempo onde Ele vai suprir tuas necessidades. Ora com alguém aí, diga para essa pessoa: você não vai ser roubado no teu descanso. Você vai viver a plenitude da fé. Só descansa quem confia. Deus está te levando a confiar. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e descanso vindo aqui. E os filhos dos teus filhos. Tua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída no teu riso. E é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo. Tempo do descanso. É contigo, é por ti, é contigo, é por ti. E
comeram. Jesus dá uma ordem estranha. Ela é estranha pelo seguinte: ela não combina com o ambiente. O ambiente é de doença, o ambiente é de miséria, o ambiente é de escassez. Mas Jesus agora vai dar uma ordem que vai revelar transbordo, abundância. Essa é uma chave muito importante. Ele disse assim: estão todos saciados? Estamos. Agora recolham o pão e o peixe que sobrou. A Bíblia nos informa que grande parte daquelas pessoas moravam a 3 dias de caminhada. Quantos dias? Irmão, se você tem 3 dias de estrada pela frente e tem um pão, o que você faz? Guarde para a viagem. Se você tem 3 dias pela frente, o que você faz? Eu preciso comer amanhã. Eu preciso comer depois de amanhã. Eu preciso comer depois de amanhã. Mas de tal maneira aquilo impactou aquelas pessoas que eles não estavam ansiosos pelo que iam comer, pelo que iam beber, pelo que iam vestir. E eles saíram daquela reunião sem levar nada. Porque depois da experiência que eles tiveram com o descanso de Jesus, eles voltaram para suas casas sabendo: Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá, Deus. E o pão de amanhã, Deus proverá. E o aluguel deste mês, Deus proverá. E a faculdade dos meninos, Deus proverá. E o pagamento disso, Deus proverá. E a Deus proverá. Deus proverá. Eles disseram: eu posso entregar tudo aqui hoje, porque amanhã Deus proverá. Proverá quando a gente e a farinha falta. Descansa. E eles foram devolvendo, e eles foram enviando de volta todo o pão. E aquela multiplicação começou a voltar para Jesus, para os seus discípulos. Não havia mais ninguém preocupado, ansioso. Estavam todos seguros, tranquilos, porque eles tiveram uma experiência com Deus provedor. Quem entende isso? Eu preciso de fato terminar. Eu só quero lembrar você. Jesus percebeu que os seus discípulos estavam com um excelente propósito, mas agitados demais. Levou-os a um ambiente de descanso. E mesmo diante de dificuldades, sustentou o descanso dos seus filhos. E ensinou para uma multidão que não precisa se preocupar com o dia de amanhã. Dá um abraço em alguém perto de você. Um abraço no espírito e diz: aprende a descansar. Quero ver você com saúde. Quero ver você com alegria. Quero ver você com paz. Quero ver você com graça. Abraça essa pessoa, ministra. Talvez você tenha um marido que está trabalhando tanto, uma esposa que está angustiada, alguém que está precisando. Abraça os teus pastores e diga: aprende a descansar, aprende a desfrutar. Aquele que multiplica está trazendo sobre nós um ambiente de prosperidade capaz de gerar descanso.